Estamos de volta com o Vale Urgente. Como eu havia prometido, o prefeito Carlinhos de Almeida está no estúdio para falar conosco a respeito desse projeto gigantesco para a cidade de São José dos Campos. O governo federal autorizou a destinação de verbas do programa de aceleração do crescimento de mobilidade para projetar e construir. E a primeira etapa do VLT em São José dos Campos. O que é o VLT, hein? É o veículo leve sobre trilhos. Sabe quantos milhões foram disponibilizados? A presidenta Dilma Rousseff disponibilizou 800 milhões para o projeto e foi anunciado no dia 6 de março, né? E vai ser bacana isso aqui. Então nós recebemos muitas ligações, 692, se não me falha a memória, 692 ligações, pedindo mais explicação a respeito disso. É a população interessada nesse projeto que vai mudar, né, a história de vida da população que sofre hoje para sair da Zona Sul. É o maior bairro de São José dos Campos, a maior demanda e vir para a região central. A dificuldade é sair do trabalho cansado e voltar para casa dentro de uma lata de sardinhas. É com o prefeito que eu vou conversar hoje aqui para que ele fale para a gente como anda esse projeto. Muito obrigado pela presença aqui, prefeito. Eu fiquei impressionado com a quantidade de ligações aqui da população cobrando, querendo saber mais desse projeto. Então eu vejo que é um projeto importante para a cidade e que o senhor pode destrinchar, trazer mais detalhes aqui para a nossa população. Então, Tony, como você disse, o VLT é o veículo leve sob trilhos. É como se fosse um metrô de superfície, só que, como o próprio nome diz, ele é mais leve, ele pode utilizar vias que já existem. São essas imagens que a gente Exatamente, mostra aí, né? Exatamente. Ele tem uma capacidade para 400 passageiros, né? Ele é ecologicamente correto porque ele é movido a eletricidade, né? E ele tem essa grande vantagem de transportar bastante gente de uma vez só. A população pergunta o seguinte, prefeito, quanto tempo isso vai se tornar realidade para São José? Nós estamos prevendo, né, do projeto até a finalização da obra e operação, 4 anos, né? É um projeto de grande envergadura, né? Um projeto realmente enorme. São 800 milhões de reais, cada quilômetro custa em torno de 40 milhões de reais. Você tem que fazer muitas vezes substituição de solo, né? Tem que fazer uma base muito forte, porque evidentemente, apesar de ser mais leve que metrô, mais leve que trem, né? Ele é mais pesado, por exemplo, que ônibus, né? Então ele tem que ter uma base boa. Na primeira etapa, pretende atingir qual bairro? Beneficiar qual bairro? A região sul, né? A primeira linha que nós vamos fazer vai ligar ali a região do Campo dos Alemães, Dom Pedro, Colonial, com a região do Satélite, passando pelo Bosque dos Eucaliptos. Nós estamos realizando estudos para ver exatamente quantos quilômetros nós vamos ter condição de fazer com esse recurso, mas a nossa meta seria levar até a Avenida José Longo, mas pelo menos até a região do Vale Sul, até a região do Satélite ali próximo da Dutra está garantido. Hoje, se tivesse condições de implantar esse projeto, hoje já em execução, quanto custaria a passagem? Ou não existe ainda esse estudo? Esse estudo não existe, mas evidentemente a tarifa tem que ser muito próxima da tarifa do ônibus, porque ele vai ser uma alternativa de transporte, né? Nós vamos pegar esse corredor da Andrômeda, né, e transportar ali um grande número de passageiros. Esse corredor não teria mais ônibus, você teria apenas a opção do VLT. Então, a tarifa tem que ser próxima da tarifa do transporte coletivo. No futuro teríamos a extinção do transporte coletivo de hoje, movido a combustível, a diesel? Não, isso é uma coisa que, mesmo no longo prazo, é impraticável, porque um VLT você só tem condições de colocar, né, em grandes avenidas que você tem aquilo que a gente chama de tronco, né? Então, você pega Bacabal cabe, Andrômeda cabe, JK cabe, a região aqui da Zona Norte, né? Ou pela Rui Barbosa, ou pela Via Norte. Então, são esses grandes eixos, Avenida dos Astronautas, né? Agora, para você fazer viagens, né, em ruas que não tem tanto movimento, o ônibus ainda continuará sendo a melhor opção. Você vai ter que integrar tudo isso com bilhete único também, né? 4 anos para colocar em funcionamento a primeira etapa. Exatamente. E para chegar, né, a esses entroncamentos que o senhor acabou de citar, como Zona Norte, Zona Leste,
Isso leva mais 4 anos, que é um projeto gigantesco. Temos via direto já? Vai haver necessidade de compactar o solo para adequar esse sistema? Nós vamos aproveitar, em geral, vias que já existem, né? Onde hoje passa carro, passa ônibus, passará o veículo sob trilhos. E, evidentemente, em alguns locais você vai ter que fazer um reforço de piso por conta disso que eu te falei. Ele é mais leve que muitos modos de transporte, mas ele é mais pesado que ônibus e carro. Muito bem, ainda falando de transporte em São José dos Campos, hoje a Câmara Municipal tem um projeto, inclusive do governo, para apresentar, para tentar resolver esse problema das vans escolares, ou ampliar um pouco mais esse serviço. Então tem um projeto, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto, não na sua totalidade, que vai ser apresentado ainda para os vereadores hoje. Nós temos uma demanda que eu acho que é justa e é necessária para a cidade, que é a ampliação do número de vans para servir o transporte escolar. E nós vamos propor aos vereadores que hoje seja votada essa ampliação. A ideia também não é você ampliar sem controle, mas você ter uma ampliação que o mercado que existe comporte, né, para que também não inviabilize a atividade dos transportadores escolares. Mas, evidentemente, é necessário. Tem regiões que você tem dois veículos legalizados e 3, 4, 5 não legalizados, o que mostra que há uma necessidade de ampliar o serviço. Produção, eu tenho tempo aqui, deixa eu aproveitar, falando em investimento para São José dos Campos, eu até falei agora há pouco, você vai criticar, eu critico, né? Mas o senhor assinou um convênio aí que, na questão do mutirão, e a saúde é um outro problema complexo aqui para São José dos Campos. Então, a questão da fila de cirurgia, a gente pode enxergar uma luz no fim do túnel. Com certeza. Nós fizemos a primeira etapa do mutirão com recursos do Ministério da Saúde e utilizando principalmente os hospitais que já eram parceiros da Prefeitura. Enquanto a gente foi fazendo essa primeira fase do mutirão com esse recurso, nós preparamos um credenciamento de outros hospitais para a segunda fase. A segunda fase são inicialmente 2.300 cirurgias, mas nós chegaremos provavelmente a 4.000 nessa segunda fase. Nós já contratamos com o Pio 12, Antoninho da Rocha Marmo, que já tem parcerias com a Prefeitura, mas contratamos com o GAC, que nunca fez parceria com a Prefeitura, e nós conseguimos, eles vão fazer 40 cirurgias por mês. Contratamos com a Santa Casa, que já fazia 7 anos que a Prefeitura não usava o serviço da Santa Casa. E vamos fazer outros contratos com a Provisão, o próprio Hospital Municipal, para a gente atender essa demanda que são as pessoas que esperam a cirurgia. Quais as especialidades que o governo hoje tem em encontrar no mercado? Ortopedista, o médico de pele, mas o senhor responde daqui a pouco, depois do intervalo.